um arquivo de nome Fox 2017 DocX, contendo minuta intitulada Planejamento Punhal Verde e Amarelo. Foi encontrada em um HD externo de Mário Fernandes. Os metadados indicam que a criação desse arquivo, em 9 de novembro de 2022, às 9h23, pelo usuário Mário Fernandes, modificado às 7h05, 17h05 e PJRA 44/2024, na visão da Polícia Federal, ela aventou a hipótese que esse planejamento envolveria um atentado contra a vida do relator da Presidência de Ação Penal, o ministro Alexandre de Moraes, apesar da ausência expressa de menção ao seu nome, na minuta, com base nos seguintes argumentos. Os itinerários mencionados, eixo monumental, Avenida Exército, L4, indicam prováveis rotas de deslocamento entre os locais de frequência e estadia do ministro Moraes em Brasília à época. As informações sobre segurança pessoal também apontam para uma provável estrutura de segurança do magistrado naquele momento. Mas, ao final da primeira página, é mencionado um tempo de reconhecimento, pelo menos 2 semanas nas regiões DF e SP, São Paulo, sendo estas as unidades de federação em que o ministro convive. O tópico 6, isso é a Polícia Federal, tópico 6, TLF, céu descartáveis, chip, TIM, revela exatamente o método de comunicação. A quantidade de aparelhos, nós já vimos, foram 1.200, revela exatamente o método de comunicação, a quantidade de aparelhos e até mesmo a operadora telefônica que seria escolhida para as comunicações durante as atividades de acompanhamento e vigilância do Ministério de Moraes, que já são objeto de investigação do projeto inquisitivo, representam o grupo Copa 2022. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, em 6 de 12 de 2022, às 6h09, Mário Fernandes imprimiu 3 cópias do punhal verde e amarelo no Palácio Planalto. Aqui devem ser feitos alguns esclarecimentos. O arquivo original, criado em 9 de 11 de 2022, às 9h23 e modificado às 17h05, tinha o nome de Fox 2017 DocX. Já o que foi impresso em 6 de 12 de 2002, às 18h09 no Palácio Planalto, por Mário Fernandes, foi um outro arquivo de nome PLJ DocX. A polícia faz uma ilação de que o arquivo impresso teria o mesmo conteúdo com base nos seguintes elementos. O arquivo impresso possuía PLJ no nome, o que seria a abreviação de planejamento, que nós já vimos que não é ato executório. 2. Uma cópia de um arquivo chamado PLJ-DOC já havia sido impressa em 9 de 11 de 2022, às 17h09, poucos minutos após a última modificação do arquivo original. Ademais, apesar de o Ministério Público afirmar que Mário Fernandes imprimiu 3 cópias do plano, o IPJRA 44/2024 indica que apenas uma cópia foi impressa com base nos logs de impressão. E aqui eu descrevo a data, 6 de 12, usuário Mário Fernandes, total de páginas impressas, 3 cópias, 1. De qualquer sorte, as provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar, afastando qualquer dúvida razoável, que essa minuta em algum momento chegou a ser apresentada ao réu Jair Bolsonaro, muito menos que tenha contado com a sua anuência. Afirma o parquet que registros de extratos de herb confirmam a presença simultânea de Mauro César Barbosa Cid, Rafael Martins de Oliveira e Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em horários coincidentes do dia 6 do 12. Considerando que o Palácio do Planalto é o local de trabalho de todos os sujeitos mencionados, é absolutamente natural esperar que todos se encontravam na mesma repartição em uma terça-feira. Eu mesmo posso, no meu computador, elaborar um documento que será do conhecimento dos meus colegas. Um outro elemento de prova indicado pelo Ministério Público diz respeito a um áudio enviado 2 dias depois, em 8 de 12 de 2022, às 22h56, por Mário Fernandes ao Correio Mauro Cid, dizendo o seguinte:
Durante a conversa que eu tive com o presidente, eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, esse diálogo, ele não sugere em momento algum que a ação violenta era previamente autorizada. Pelo contrário, estava se queixando que ele não tomava atitude. Na verdade, o áudio demonstra que o Jair Bolsonaro não autorizou nenhuma ação por parte de Mário Fernandes, o que foi motivo de lamentação. E o senhor não fez nada? A gente já perdeu tantas oportunidades. Eu ainda não conheço o depoimento integral de Mário Fernandes, que depois, recentemente. Mas, rapidamente, numa visão televisiva, eu ouvi dizer que elaborou única e exclusivamente para suas elucubrações aquele documento. Foram essas duas ilações inapropriadas que se baseou a execução. Não há nenhum elemento que identifique ciência do ex-presidente em relação à minuta do plano Punhal Verde e Amarelo. A gente que conheceu, mas não a prova aqui que esse réu conheceu. O segundo planejamento é chamado de Copa 2022 em alusão ao grupo do mesmo nome criado no aplicativo de mensagem Signal, em 15/12/2022, contendo 6 integrantes, utilizando nas palavras da Procuradoria-Geral da República, utilizando linhas de telefonia móvel, habilitada em nome de terceiros, em uma técnica de anonimização. Dados obtidos do material apreendido em poder de Rafael Martins de Oliveira, vulgo Joia ou Japão, demonstra que os usuários foram acionados ao grupo Copa 2022 no aplicativo Signal ou Signal entre 2020 e 2031 do dia 15 de dezembro de 2022. Como revela o relatório da Polícia Federal número 454-6344 de 2024, folhas 1753 seguintes, as investigações não lograram identificar todos os integrantes do grupo, mas se supõe que seriam pelo menos 6 pessoas, possivelmente todos militares de forças especiais Kids pretos. Posteriormente, Rodrigo Bezerra de Azevedo admitiu que estava de posse do aparelho celular vinculado ao codinome Brasil, embora tenha negado sua participação nas ações. Em breve síntese, as mensagens trocadas no âmbito do Grupo Copa 2022 revelam que na noite de 15 de dezembro de 2022, os seus integrantes estariam posicionados em diferentes pontos da asa sul de Brasília. Ao receberem a notícia de que uma sessão do Supremo foi suspensa às 8h59, o usuário Alemanha, não identificado, determinou ao grupo abortar. Isso é importante para a leitura de outras condutas. Por sua vez, o usuário Gana, como aqui ontem destacou o ministro Alexandre de Moraes, eles procuraram copiar aqueles personagens numa série, como é que era? Um seriado, Casa de Papel. Então tinha Japão, Gana, Brasil. E aí, o usuário Gana, também não identificado, comunicou a Rafael Oliveira às 9h26, está enfrentando dificuldade para achar um táxi. Após percorrer a pé a asa sul da quadra 306 até o Shopping Pátio Brasil, Gana informou a Rafael de Oliveira: desisto, irmão, ter desistido. Só que para pegar o táxi era a mesma distância para ir para a casa do ministro Alexandre de Moraes. A suposição de que os planejamentos Copa 2022 e Punhal Verde e Amarelo pudessem ter alguma conexão é baseada nas seguintes considerações genéricas da Polícia Federal. O evento Copa 2022 apresenta elementos típicos de uma ação militar planejada detalhadamente com base nos elementos descritos no documento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, elaborado pelo general Mário Fernandes, trabalho da polícia.
Nós estamos em julgamento contraditório. Isso é o trabalho da polícia, trabalho minucioso da polícia. Contudo, não há prova de que os envolvidos no grupo Copa 2022 estivessem, de qualquer forma, articulados com Mário Fernandes, nem de que tenham recebido em algum momento as instruções do punhal verde e amarelo. O mais importante para a análise presente é perceber que não há absolutamente nenhuma prova que denote a ciência ou a contribuição do réu Jair Bolsonaro para as ações documentadas no grupo 2022. Copa 2022, assim como não há elementos de desfavor do acusado no que tange ao planejamento punhal verde e amarelo, motivo pelo qual se impõe a improcedência da pretensão acusatória também quanto a esses fatos.